Bem-vindo à segunda parte do seu programa Clube Executivo. Hoje estou a falar acerca de o medo. O medo é algo que atemoriza muitas pessoas e o falar em público é algo que traz muito medo a muitas pessoas. Mas afinal de contas, o medo é um estado emocional, é algo que não está no exterior, mas está dentro da pessoa. É algo que faz com que a pessoa, ao se descontrolar ou não controlar o medo, faz com que todo o seu organismo ou o seu cérebro desencadeie uma série de situações de adrenalina a percorrer todo o seu corpo, que faz com que a pessoa se sinta descontrolada, desconfortável. Faz com que a pessoa se sinta que ela desejava estar em todo o lado, menos naquele lugar. Mas afinal de contas, é apenas um estado emocional, porque ninguém vai fazer mal, ninguém vai agredir, não vai acontecer nada de especial. É apenas uma questão de imagem, mas isso atemoriza muitas pessoas. A verdade é que o ser humano, ele gosta de ser aceito, ele gosta de ser reconhecido e valorizado pelo seu trabalho. E o receio de isso não acontecer, ou pior ainda, de acontecer o oposto, é algo que atemoriza muito as pessoas. Por isso, é importante controlar esse medo. E existem técnicas para os poder controlar esse medo e é sobre isso que eu quero falar nesta parte. Quero falar acerca de duas competências que são muito importantes para que uma pessoa possa ser bem-sucedido na sua comunicação. A primeira delas é a competência verbal. A segunda, a competência não verbal. A competência verbal é a forma como eu digo aquilo que eu digo. A forma como eu dou entoação às minhas palavras, à minha voz. A forma como eu exprimo, a forma como eu faço as pausas. A forma como eu dou ênfase a algumas palavras. Essa é a competência verbal, que todos nós trabalhamos, uns mais, outros menos, todos nós temos. Mas a verdade é que nós podemos melhorar. E quanto melhor for essa competência, mais eficaz será a comunicação. E depois existe a comunicação não verbal, que tem a ver com o que eu faço enquanto eu digo aquilo que digo. O que eu faço é a minha postura, é os meus gestos, a forma como eu coloco as minhas mãos, se eu estivesse em pé, a forma como eu me apresento, a forma como eu ando. Tudo isso é muito importante, porque tudo isto faz parte de um pacote, digamos assim, visual que a pessoa está a olhar. Quando estamos a ouvir rádio, apenas reconhecemos a voz. Mas quando estamos a ver televisão ou estamos a ver alguém ao vivo, tudo faz parte da comunicação. Então é muito importante nós entendermos estas duas competências, que são fundamentais para o sucesso ou o insucesso de uma comunicação. Competência verbal e competência não verbal. Então, uma outra dica muito importante, antes de entrarmos nas técnicas para controlar o medo, uma dica muito importante é estruture os seus conteúdos. A estruturação dos conteúdos é fundamental para o sucesso de uma apresentação. Basicamente, há 4 questões que você deve de colocar para si mesmo. Primeiro, qual é o tema? Qual é o tema? Não é o título, é o tema, o assunto. Segundo, quem é o público? Porque o público vai definir a forma como nós vamos falar. Se for um público mais jovem, temos que usar uma linguagem e uma maneira de estar mais jovem. Se for um público mais idade, tudo depende do tipo de público que é. Se for mais homens, se for senhoras, tudo isso faz depender a forma como nós nos comunicamos. Mesmo dentro de uma empresa, existem diversos tipos de reuniões. Existe a reunião geral, existe a reunião de topo, existem vários tipos de reunião. E a forma como nós nos exprimimos deve de depender desse mesmo público. Primeiro é o tema, segundo é o público, terceiro, quais são as circunstâncias? As circunstâncias vão fazer também com que a comunicação ou a forma como comunicamos, ela varie. Se as circunstâncias for de uma mudança radical que tem que acontecer, de pressão, de stress, de uma crise,
ou de uma oportunidade, ou de seja lá daquilo que for. As circunstâncias, elas fazem variar muito o discurso. Em primeiro lugar, temos o tema. Em segundo lugar, o público. Em terceiro lugar, as circunstâncias. Eu vou comunicar isto porquê? Quais são as circunstâncias? Estamos perante um problema? Estamos perante uma oportunidade? Estamos perante um impasse? Estamos perante o quê? É muito importante. E quarto, quando é a apresentação? São fatores que fazem também fazer variar muito. O quando é a apresentação, há aqui várias questões que estão relacionadas com isto mesmo. Mas vamos imaginar que existem várias pessoas que vão fazer um discurso. Bem, uma coisa é uma introdução, uma outra coisa é quem está no meio, outra coisa é quem está no final. Quando é a apresentação? Imagina, numa empresa. A apresentação pode ser feita de manhã, a apresentação pode ser feita depois do almoço, a apresentação pode ser feita mais para a tarde. Existem muitos fatores que fazem com que o momento da apresentação ele varie. De forma que ele tenha que ser mais extenso ou mais curto, mais intenso ou mais devagar, com um maior nível de agressividade para despertar a atenção ou não. Tudo isso é muito, muito importante. Vamos ver então agora algumas técnicas para controlar o medo. Já vimos que o medo é algo que assusta muitas pessoas. E tem motivos para isso. Porque com alguma facilidade o medo pode se tornar descontrolado. Mas nós já vimos que é possível controlar e vamos ver então como controlar o medo. Primeiro, conheça o seu público. Como já vimos há pouco, quão importante é que haja um reunir do máximo de informações a respeito de quem é o público. Quais são as suas necessidades? Quais são as suas expectativas? Tudo isso é muito importante. Segundo, tenha objetivos claros. Deixe perfeitamente claro que para si mesmo qual é o objetivo, o grande objetivo dessa apresentação, dessa comunicação. O objetivo tem que ser bem claro para si. Quando uma pessoa tem um objetivo claro, ela não se perde. Mesmo que se perca facilmente, ela encontra o caminho. Ela não vai vaguear em palavras. Ela é clara, ela é objetiva, ela está focada numa ideia. Terceiro, saiba lidar com interrupções. As interrupções, elas sempre acontecem. Mesmo que sejam muito previstas, mesmo que todo o tipo de interrupções, todo o tipo de acontecimentos que possam acontecer durante uma apresentação, durante um discurso, uma comunicação, seja lá aquilo que for. Mesmo que tudo esteja previsto, há sempre situações que podem surpreender. Então é muito importante a pessoa ter essa capacidade de lidar com interrupções. Uma cadeira que tombou, uma criança que chorou, um telemóvel que tocou, tem essa capacidade. Lide com essas situações, não com agressividade. Muitas vezes a tendência é fazer de um caso o exemplo para todos e, por vezes, acaba-se por trazer um mau ambiente, um ambiente bastante gélido, um ambiente desconfiado, onde quem mais perde é o próprio comunicador, pois é ele que fica atrapalhado e condicionado. Então, trate o assunto até com algum amor, com alguma à vontade, mas não deixe de falar, não deixe de lidar com a situação. Vamos fazer agora uma breve pausa e voltarei dentro de momentos para a terceira e última parte deste programa. Até já.